Alguém pode me dizer o que está acontecendo aqui? Oi? Por que tem aula agora, professor? Como assim? Que desespero é esse? Você não assistiu a aula de manhã e você não está sabendo. Sabendo do que, professora? 3 horas da tarde. Meu Deus. Não, o que acontece é o seguinte, Vitória. É porque na aula de manhã eu cortei um pouco de atividade, né? Eu disse, façam atividade em casa e se vocês precisarem, eu tiro dúvida. Eu fiz isso para terminar a apostila, porque próxima semana é prova. E aí o que é que acontece? Como a gente está com menos aulas de inglês, eu tive que fazer essa correriazinha no final para poder encerrar a apostila. Da próxima vez, no próximo semestre, eu vou tentar fazer a correria no começo para a gente ficar com folga no final. Mas a ideia é a gente fazer uma revisãozinha agora, e aí essa revisão é com o intuito de facilitar a prova de vocês, beleza? Eu vou gravar Tá. essa aula para mim, inclusive, eu vou deixar gravada com o nome de revisão para mim. E a ideia da aula é a seguinte: eu vou falar o que vai cair na prova e vocês tomem nota disso para poder ficar fácil para vocês estudarem para a prova, beleza? Mas você não vai falar literalmente, tipo assim, não diretamente o que é, tipo, Então, Seria melhor ainda se falar. eu nem fiz a prova. Já que eu nem fiz a prova, então isso facilita. Ele vai lançar o que der na cabeça dele na hora de fazer a prova. Exato, então é por isso que eu decidi começar a gravar aqui o vídeo para mim. Ai, meu Eu Deus. iniciei a gravação para mim, porque o que eu falar aqui, aí eu uso para fazer a prova. Tipo, vou pegar o vídeo lá, eu falei isso, então fazer uma questão disso. Aí eu vou botando. Entendeu? Então, foi para gravar aqui para mim. nem eu vou correr o risco de eu falar uma questão da prova para vocês, porque a questão nem existe ainda. E nem eu vou correr o risco de eu falar uma coisa aqui que vai cair e essa coisa não cair na prova. Ou eu colocar uma coisa que não, Isso é ruim? que eu não falei. Certo? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Essa aula vai estar no canal? Essa aula vai estar. Eu vou pedir para o Thiago colocar essa É aula. porque Eu nunca entrei no canal esse bimestre inteiro eu não entrei uma vez no canal. eu fui em Guarantã, daí tipo assim, talvez se eu cair, não foi eu. Não, no caso, o que é que acontece? Eu falei com o pessoal, disse, 3 horas, vamos fazer a aula. Mas quem não puder assistir a aula de 3 horas ao vivo, eu vou deixar a aula lá no canal. E aí vocês ficam à vontade para assistir depois, ver o que é que caiu e tal. Mesmo a gente conversando muita abobrinha durante as aulas, né? Mas tudo bem. O bom do vídeo é que dá para você passar as abobrinhas e ir direto para o que interessa. Mas vamos lá, deixa eu botar aqui na apostila. E o foco, principalmente quem já fez prova comigo, infelizmente o pessoal novato nunca fez prova comigo, então vocês não sabem mais ou menos como é que eu faço, né? Eu tô preocupado, desde que começou. É tranquilo. O foco meu em inglês é sempre o seguinte: é a gramática, igual eu estava falando para vocês de manhã. Gramática, vocabulário sem gramática não é nada. Você vai pegar um punhado de palavras e vai falar essas palavras em inglês como se estivesse falando em português e ninguém entende nada, certo? Então, gramática é o principal para mim, sempre. E a gramática, a gente vai seguir a gramática da apostila, certo? Então, toda essa parte de reading aqui, a gente faz mais com o intuito de tentar pegar mais vocabulário, certo? Você vai fazer o quê? Que travou sua voz, eu não consegui escutar. Só sei que Eu reading... disse, toda a parte de reading, a gente faz mais para pegar vocabulário, certo? Por isso que eu peço para vocês fazerem em casa.
A parte que me interessa vai ser essa aqui, os grammars. Então, esses grammars aqui, vocês podem pegar as canetinhas de vocês e circularem, cai na prova, todos, ok? Isso aqui você já circula e bota, cai na prova. Onde tiver escrito grammar nisso aqui, pode pôr cai na prova, certo? Cai. Então, o primeiro grammar que a gente tem é o verbo to be, no present e no past, certo? Então, o verbo to be é o bom e velho I am, you are, he, she, it is, we, you and they are, certo? Isso no presente. No passado, a gente vai ter o past desses verbos, que vai ser was e were de novo, certo? Lembrem, esse cara aqui se pronuncia were, ele não se pronuncia were, igual alguns confundem com o where do onde, certo? Com H, isso aqui fica where. Mas esse aqui se pronuncia were, como se fosse com o, certo? Were. Que mais? Quando isso aqui está na negativa, o que é que a gente faz? A gente coloca um not. O verbo to be, ele é especial por quê? Verbo to be quer ser ou estar, você pode usar ele para dizer onde você está, ou quem você é, ou o que você é, certo? Ele é auxiliar dele mesmo. Como eu já tinha falado para vocês, no inglês, sempre um verbo, que é uma ação, uma coisa que você pratica, ela tem um auxiliar, que é um verbozinho, que esse verbo, ele vai servir para indicar se a frase está na afirmativa, na negativa ou na interrogativa, certo? O auxiliar do verbo to be é ele mesmo. Então, se eu quiser transformar um eu sou em eu não sou, é só eu colocar um not na frente do verbo to be. Então, fica I am not, certo? No passado, a mesma coisa. Se no passado o verbo to be fica was, então é I wasn't, certo? Aqui ele está colocando a forma contraída. Forma contraída sempre vai ser um Nzinho com apóstrofe e um T, como vocês podem observar aqui, certo? I wasn't. Então, I'm not ou I wasn't alguma coisa. Na interrogativa, o que é que vai acontecer? O auxiliar, ele inicia a frase ou a oração, certo? Então, nós temos o seguinte, ao invés de I am late, que seria eu estou atrasado, vai ficar am I late? Eu estou atrasado? Perguntando. No português, a gente só muda a entonação da fala. E na escrita, a gente só acrescenta o interrogação, que em inglês se fala question mark, certo? Marcador de questão, marcador de pergunta, question mark. Então, no inglês, não basta adicionar o question mark. Na verdade, passar o auxiliar para trás é mais significativo do que você colocar uma interrogação, às vezes. Am I late? Às vezes você não precisa nem entonar como se fosse uma pergunta. Am I late? Bota em espanhol, então, professor. E o espanhol é equivalente aos dois interrogações, né? O espanhol, o interessante daquela interrogação de cabeça para baixo, é que você inicia a leitura sabendo que aquilo é uma pergunta, então você não precisa entonar por adivinhação, igual acontece no português. Isso aí eu acho um defeito. Chato que é um defeito do português, né? Você termina de ler toda aquela expressão, aí descobre que o negócio era uma pergunta. E lá vai você voltar de novo e ler de novo, entonando como uma pergunta, né? No inglês isso não acontece, porque você tem o am. Quando começa com am, aí você já começa a pergunta. Am I late? Aí você já entona como pergunta. Quando é no espanhol, tem essa interrogação de cabeça para baixo, não tem nenhuma variação na frase, como no português, mas essa interrogação na leitura te ajuda a saber que é uma pergunta, e você já entona. Mas no inglês, é esse cara aqui, o auxiliar, sempre na frente. Ah, professor, vai ser assim para todos os auxiliares e para todas as negativas, para negativa e interrogativa com todos os auxiliares? Sim, para todos os auxiliares. É uma frase com verbo, que a gente chamaria de oração, né? Então,
toda frase com verbo vai ter um auxiliar. E sempre a negativa ou a interrogativa vai ser um not na frente desse auxiliar ou o auxiliar lá atrás. No caso do verbo to be, ele é o próprio auxiliar, então perguntas a gente começa com o verbo to be, ó. Am I late? Is she your best friend? Are we at the same class? Nós estamos na mesma aula. Are they your parents? Eles são seus pais? Então, sempre assim. Não é difícil lembrar isso, certo? Então, como é uma regra que vale para qualquer auxiliar, essa regra, eu repito ela muitas vezes. Vocês vêm eu falando sempre, né? Quando é negativo, quando é interrogativo. Então, isso facilita muito a coisa. Nós temos aqui também alguns usos que a gente pode dar para o verbo to be, certo? Principalmente com relação à apresentação, de onde você é, certo? Então, nós temos aqui o perfil da Claire, certo? Claire's profile. Profile é perfil, certo? A Claire, o perfil dela, from, de onde ela é, né? From. Morocco, profession. Ela é estudante, student, age, 15, marital status, single, interested in politics, and good at geography and history. Tudo isso aqui pode ser dito usando o verbo to be, certo? My name is Claire, I'm from Morocco, my profession is student, my age is 15 years old, or I am 15 years old, seria o mais correto. I'm single, I'm interested in politics, and I'm good at geography and history, certo? Que foi o que nós respondemos aqui nessa questão. O que está rolando aqui nos chat que eu vi agora? Gente, estou com febre. Cuidado, menino. Calor dos infernos. Aqui nessa salinha que eu estou dando aula para vocês, só presta de manhã. Agora tá quente pra caramba. Minha mãe está fazendo bolo. Eu quero. Top, kkk. Eu também quero bolo. É bolo de limão? É bolo de limão, está afirmando. Opa, bolo de limão é bom. Sai daqui. Eu pedi primeiro. Mas eu quero. Deixa um pedaço para nós. Ou pior que eu moro em Guarantã. Enfim, bora lá. Então, você está em Guarantã, pois é. Pessoal, que tipo de exercício eu posso passar para vocês relacionados a... Que tipo de exercício eu posso passar para vocês relacionados ao verbo to be, certo? Um exercício que eu acho muito bom é exercício desse tipo aqui, ó. Fill the blanks using the past of the verb to be. Use affirmative or negative forms according to the context, certo? Então, vocês teriam que completar isso aqui com verbo to be. E esse completar aqui vai ser de acordo com a situação, ok? Então, vejam só que aqui você vai ter que saber se é no passado, não, nesse caso aqui é tudo no passado, né? The past. Todos no passado, mas você vai ter que saber o quê? Você vai ter que saber o sujeito. Se esse sujeito sou eu, se é você, se é ele, se é nós, vós ou eles, certo? Isso em inglês. O que esse povo está falando? KKK. Leve de bike. Ixi, gente. Minha irmã veio aqui em casa, fez bolo de chocolate e saiu sem deixar nenhum pedaço. Ué, a pessoa chega na casa, faz o bolo e leva embora. Maldade. Exatamente, filho. Isso que aconteceu. Fiquei tipo pensando assim, ué, e aí assinei um pagamento, e sem contar que eu que vou ter que lavar a louça.
Podia ter deixado a comissão, né, do bolo. Sim, Então, mas vamos lá. eu vou ter que lavar a louça agora por causa disso. E e ainda vai lavar a louça. Cara Vamos de lá. pau da puta. Ei, pessoal, voltando aqui, ó, rapidão. Então, esse tipo de exercício aqui eu gosto muito, certo? No caso, lunch was okay, but the vegetables weren't, certo? Então, você tem que prestar atenção no contexto. O almoço estava ok, mas as verduras não estavam, weren't, certo? Como verduras? Verduras é it, e it seria was, certo? Mas como é vegetables, então, a gente tem um Szinho aqui, então tá plural, certo? No plural, o it, ele fica were mesmo. E o it vira they, certo? Por isso fica were. Isso é tag questions? Não, não é tag question, porque aqui é afirmativa, certo? They tasted bad, ele colocou no final. Seria tag question se ele colocasse assim, ó. Were it, were they, sorry, were they. Eu tentei escrever um they aqui, vocês entenderam, certo? Então seria assim: lunch was okay, but vegetables weren't. Were they? Tipo, eu perguntei para ti, não tá? O almoço estava ok, mas os vegetais não estavam, não estavam? Desse jeito. Enfim, é só o verbo to be mesmo, sério mesmo. Isso é fácil do jeito que eu estou dizendo. Mas a prova de vocês, eu infelizmente vou ter que fazer uma prova de marcar, certo? Então a prova de vocês ela vai funcionar assim. Vocês vão ter questões. Eu ainda não tenho definido quantas questões vão ser. Se vão ser 5 ou se vão ser 10, vai depender da minha coragem de fazer mais ou menos questões. Estou brincando. Eu vou fazer de acordo com o tanto de conteúdo que tem aqui, certo? Mas eu vou tentar limitar a 10 questões, nem mais nem menos, ok? E aí vai funcionar assim. Esse conteúdo aqui, de cara, ele vai me gerar duas questões. Uma para o presente, presta atenção, verbo to be no presente vai ter uma questão, verbo to be no passado vai ter uma questão também. Então, são duas questões já de cara de verbo to be, certo? Então, já anotem aí. Esse primeiro assunto aqui, ó, vocês botam cai e botam duas questões. Duas, ok? Vamos lá. O próximo ponto que nós temos aqui, então estudem bem ele. Aí nós temos outro reading, reading. Passo reading. E nós temos outro grammar. Aí você, como eu já falei para vocês, todos os grammars você já circula e bota cai. Cai na prova, certo? Aqui tá de boa. Cai, tá aparecendo foi. Cara, eu acho que toda vez que eu pego minha postura vai estar rabiscado que eu não vai nem conseguir entender quase. Cai. E aqui a gente tem o simple present. Simple present é muito simples, certo? Por isso está escrito simple present. O simple present, ele vai ser simplesmente, pura e simplesmente, o sujeito que pratica a ação mais o verbo, certo? Nós só temos um porém, que deixa ele um pouquinho difícil. É o seguinte, nas pessoas do singular, desculpa. Nas pessoas I, we, you e they, eu, nós, vocês e você e eles, o verbo vai estar na forma básica dele, certo? Por exemplo, se é run, certo? O verbo run de correr. Então, I run, we run, you run, they run, certo? Tranquilo. Mas, no he, she, it, o verbo vai ficar no plural. He runs, she runs, it runs. Ok? Então, nesse caso aqui, eles ficam no plural. Para ele, ela ou isso. Hã? Por exemplo, aqui tem I play guitar, and she plays the piano. Ok? I play guitar, she plays the piano. Presta atenção nisso aqui. Se eu escrever assim, Mary,
Mary, espacinho. Não, espacinho. Borracha. Vou botar flute. Flute. Isso aqui é outro instrumento musical. Flute, flauta, certo? Mary, alguma coisa, flute. Vai ficar play ou vai ficar plays nesse caso? Respondam. Plays. Plays. Por quê? Porque Mary é ela. Eu estou falando da Mary, que é ela. Então, nesse caso, é plays. Então, vocês têm que prestar atenção nesse tipo de situação aqui, certo? Vai ficar plays. Agora, se eu colocar assim, J, isso aqui era para ser J and, não cabe aqui o espaço. Mas se eu colocar J and Mary, aí vai ficar o quê? Aí é play. Aí é play, porque J and Mary é they, eles, certo? Então, vocês têm que prestar bastante atenção nisso, porque isso é uma baita de uma... gera muita confusão nas provas. Não é que isso seja pegadinha, isso não é pegadinha, isso é o que é, certo? Aqui são eles, e aqui e se fosse só Mary, ela. O que acontece é o seguinte, normalmente, quando a gente estuda, a gente é muito acostumado a estudar só com os pronomes pessoais, né? Eu, nós, você, ele. E isso aqui faz com que a gente esqueça que o nome da pessoa se refere a ela, né? Aí, vocês prestem atenção, tomem cuidado com isso, ok? Espero que vocês lembrem disso. Beleza. Quando a gente vê essa situação aqui, vou apagar aqui apagar aqui a flauta, a coisa toda. Quando a gente vê essa situação aqui, a gente não vê um auxiliar. I play the guitar. O auxiliar, nesse caso aqui, a gente diz que ele tá oculto, certo? A cadeira quebrou, cara. Não precisa escrever o auxiliar. Então, a gente deixa ele no anonimato. Mas o certo seria assim, ó. Seria I do. Não é o que o certo seria, né? Seria se eu escrevesse o auxiliar. I do play. I do play alguma coisa, certo? Então, o auxiliar, ele é o do. Mas no afirmativo, a gente não precisa escrever o auxiliar, não é obrigado. No caso, se você falar I do play, é como se você estivesse dando uma ênfase para o negócio que você está falando. I do play guitar. Tipo, eu toco guitarra. Tipo, é sério, eu toco mesmo. Entendeu? I do play guitar. Mas no caso, você só fala I play the guitar. Eu toco guitarra, certo? Então, a gente esconde o do. Mas, quando a gente vai falar na forma negativa, o do tem que aparecer, porque você tem que colocar o not na frente do do, certo? E essa aqui é a forma contraída, né? I, we, you, they, do not, mais o verbo, certo? Ou do mais not, né? O do not fica don't. Don't e a coisa toda. E o he, she, it fica does, porque é o do no plural. Um detalhe a respeito dos auxiliares é que o auxiliar, ele sempre absorve o tempo verbal. Quando o auxiliar absorve o tempo verbal, o que é que vai acontecer? O verbo, ele sempre vai ficar na forma base. Então, se a gente falar na negativa, certo? Se a gente falar na negativa he, she, it, doesn't, o verbo não precisa estar no plural. No caso, lá em cima eu falei he, she, it, runs, que é correr, fica no plural. Mas se eu falar he, she, it, doesn't, aí vai ficar run, sem ser no plural, ok? Vamos olhar aqui abaixo como é que fica. Por exemplo, I don't play guitar. Eu não toco guitarra. He, she, it, doesn't play piano. Certo? He, she doesn't play piano. She doesn't play the piano. Então, no caso aqui, ó, doesn't, tá vendo? Fica play, só play. Tranquilo?
E na interrogativa, o do e o does, eles vêm antes, né? A primeira coisa que vai aparecer vão ser os auxiliares, do e o doesn't, ok? Então, lembrem disso, isso aqui me gera mais uma questão na prova sobre esse assunto. Vamos ver se ele complica aqui mais alguma coisa. Não, não complica. Vamos falar dessas coisinhas rapidamente, mas eu não vou pegar no pé disso muito não, certo? Então, aqui, vocês podem puxar mais uma setinha e colocar assim, uma questão de prova. Uma questão na prova, certo? Então, prestem bastante atenção e não fiquem aí conversando demais sobre bolo no chat, senão vocês vão acabar perdendo a aula e tendo que assistir a gravação depois. Enfim, vejam isso aqui. Regras de escrita. Isso aqui é importante, mas eu não vou dar a devida importância que isso tem na prova. A fim de evitar parecer que a prova está sendo tipo uma pegadinha para ver se vocês viram tudo nos mínimos detalhes, certo? Mas isso aqui é detalhe. Duas coisas. Primeiro, eu vou falar do spelling rules, a regra de escrita. Então, nos casos em que a gente tem Y depois de uma consoante, a gente tira o Y, coloca um IES, quando a gente vai transformar o verbo no plural, certo? Não se esqueçam disso. Quando a gente tem verbos terminados em O, CH, SS, SH, X ou Z, aí a gente coloca um ES. Does, watches, passes, pushes, mixes, buzzes. O have é um verbo irregular. Ele fica has no plural, certo? I have a brother. She has two children. Beleza? Tranquilo. Então, como se usa, certo? A gente usa ele para falar coisas do cotidiano, ou coisas que a gente faz regularmente, certo? Ou coisas, nesse sentido mais, coisas que a gente faz regularmente. Por exemplo, I drive to work every day. Todo dia eu dirijo para o trabalho. E aí nós temos algumas palavrinhas que a gente pode associar com relação a melhorar o sentido do que você está dizendo. The moon goes around the earth. A lua dá uma volta na Terra. E você pode colocar, the moon goes around once a month. Tipo, a lua dá uma volta na Terra uma vez por mês. Né? Bom, outra coisa, lembrando, o verbo do. O verbo do, ele é o auxiliar do present, do simple present, certo? Mas ele também pode ser usado no simple present, quando eu falo assim, ó, isso aqui gera um pouco de confusão. Vou usar o you, que a gente não usou o you ainda, certo? Então, eu tenho assim, you do the dishes. Essa frase aqui é como uma expressão para você faz as louças. No caso, você não faz as louças, né? Você lava as louças. No caso, eu digo, você vai ficar com as louças, certo? You do the dishes. Aí, nesse caso, se nós formos passar para o negativo, tem gente que só coloca o not na frente desse do, mas esse do não é o auxiliar, esse do é o verbo em si, certo? Então, a gente tem que, além desse do, colocar o auxiliar. Parece estranho para a gente, mas é o correto, ok? Então, fica you don't do the dishes. Lembrem disso, ok? You don't do the dishes. Um dia eu termino de escrever. You do the dishes, you don't do the dishes. Duas vezes. Pode escrever sem medo que é assim mesmo. E se fosse pergunta, aí seria do you do. Duas vezes o do aparece. A diferença é que um do é o auxiliar e o outro do é o verbo que você está falando. Do you do the dishes, certo?
Deixa eu botar a interrogação aqui. Do you do the dishes? Tranquilo? Todo mundo tá de boa aí? Acho que sim. Talvez sim. Vocês estão no mais fácil do inglês. Vocês estão na revisão do todo. Daqui para frente vai ser só revisar até chegar no último assunto que vocês viram até o primeiro bimestre passado. Aí, depois disso, depois dessa revisão que vai acontecer até o final do segundo ano, vocês vão ter no terceiro ano só interpretação de texto, porque vocês basicamente viram quase toda a gramática, o essencial, né? Então, vamos lá. O essencial mais um pouquinho de avançado, né? Então, esse aqui vai gerar uma questão na prova. Vamos ver questões que eu posso derrubar para vocês lá na prova. A gente tem rewrite the sentences, reescreva as sentenças. They play the piano very well. Então, vai ficar she plays the piano very well. Ela reescrita. Those birds fly very high. Aqueles passarinhos voam muito alto. That bird flies very high. Você vai ter que colocar no plural, simplesmente. É uma questão boa, para lembrar que você tem que colocar o verbo no plural quando está na terceira pessoa do singular. E nas demais pessoas, o verbo é no singular. Use words given and make interrogative, negative, affirmative sentence in the simple present. Aí eu posso fazer uma questão dessa. Porque eu posso colocar aqui as palavras embaralhadas, certo? E posso colocar nas alternativas frases como se tivesse utilizado todas essas palavras, certo? E aí eu digo se é afirmativa, se é interrogativa ou se é negativa, ok? Vocês vão marcar a alternativa correta. Quê? Já quer acabar com nós, pessoal. Quero não. Quero que vocês estudem para o bem de vocês. Eu adoro vocês, por isso que eu faço vocês estudarem. Olha só. Wonderful Tonight, blá, 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 música. Não, pula. Present Continuous. Esse vai cair na prova também. Pode botar aqui. Marca, cai. Cai. Uma questão. Ok? Mais uma questão. Já estamos com 4 questões, né? 4 questõezinhas. Tá de boa. Tá tranquilo, tá favorável. Certo? Professor, Então, diga. nesse present continuous, faz umas questõezinhas com a gente. Que esse é o que eu mais tenho dificuldade. Esse é o que você tem mais dificuldade? É. Então, o present continuous, ele é muito de boa. Porque o que vai ser? Ele vai ser uma ação, certo? Que você está fazendo na hora. Tipo agora. O que é que a gente está fazendo agora? Agora eu estou ensinando. I am teaching. Eu estou ensinando. Vocês perceberam que eu falei eu estou? Ou seja, eu falei o verbo to be, que é o verbo estar, certo? Só que no presente agora. Então, I am. Você pode literalmente traduzir ao pé da letra. Nesse caso, I am. E eu estou ensinando. Ou seja, eu estou teaching. Teach, que é o verbo ensinar, certo? Só que com ing no final. I'm teaching, certo? O G não se pronuncia. Você faz como se fosse falar o G, mas não fala. Teaching. I'm teaching. Então, o que acontece? A estrutura é basicamente essa. Vai ser um sujeito, o verbo to be e o verbo mais o ing. Ok? O verbo tem que estar com ing. Esse tipo de verbo a gente dá o nome de infinitivo, certo? Mas nesse caso aqui, ele vai estar como se fosse num presente, eu estou ensinando. No presente como se fosse simples para a gente, certo?
E ele serve para isso, serve para ações que você está fazendo agora, no agora. Tem outra situação que a gente usa ele, que é quando, deixa eu pegar aqui, se a apostila tem, se usa para ações que você vai fazer no futuro. Deixa eu ver, keywords, next month. Exato, ações que você está fazendo no futuro. Por exemplo, você fala o que você vai estar fazendo amanhã, certo? For example, I ask you, what are you doing tomorrow morning? O que vocês vão estar fazendo amanhã de manhã, certo? Aí, onde vocês vai responder o quê? Você vai responder, tomorrow morning I am watching classes. Ou seja, amanhã de manhã eu vou estar assistindo aula. Só que a gente fala no presente. É um pouquinho complicado, mas basicamente é usar essa estrutura aqui com uma expressão de futuro, tipo tomorrow morning, certo? Bom, quem é o auxiliar nisso aqui? O auxiliar é o verbo to be. Então, se for colocar na negativa, not na frente do verbo to be. Se for colocar na interrogativa, o verbo to be passa para trás. Am I teaching or I am not teaching? Certo? Interrogativa e negativa, respectivamente, que eu falei. Vamos ver aqui as formas que eu já falei para vocês, mas vamos rever. Então, they are helping us. Eles estão nos ajudando agora, nesse momento, certo? A não ser que coloque aqui por exemplo, vírgula tomorrow, certo? Enfim, vocês entenderam. Colocou um tomorrow, aí, they are helping us tomorrow. Amanhã eles estão ajudando a gente. Ou seja, amanhã eles vão estar ajudando. É um futuro, uma forma de dizer uma ação que vai ser praticada no intervalo de tempo no futuro. Ok? Em seguida, a gente tem aqui o seguinte, a pergunta, are they helping us? Eles estão ajudando a gente? Are they helping us? E nós temos a forma negativa. They are not helping us. Certo? They are not helping us. Então, eles não estão ajudando a gente. Forma contraída, a mesma que a gente vai ter para o verbo to be. They aren't helping us. Certo? Então, prestem bastante atenção nisso. They aren't helping us. Spelling rules, nós temos algumas regras também de escrita aqui, para o ING, e essas regras de escrita são basicamente as mesmas regras de escrita que a gente vai ver para outros tempos verbais, certo? Então, quando o verbo termina em E, a gente tira o E e coloca o ING. Por quê? Porque não ia ficar falável você dizer making, não tem como. Então, é making, direto, making. Writing, ok? O Y, mesma coisa. O Y, quando nós temos uma palavra que termina com IE, a gente coloca o IE, a gente troca por um Y. Tie, que é amarrar, vai ficar tying. Lie, que é deitar. No caso, lie aqui de deitar. Vai ficar lying, certo? He is lying on his bed. Are you lying to me? No caso, lie também pode ser mentira. Mentira ou deitar. É um verbo com dois sentidos. Ok? Dying. I'm dying for a glass of water. Eu estou morrendo por um copo d'água. Certo? Também uma expressão. Consoante, vogal, consoante. Essa é clássica, né? Consoante, vogal, consoante. Repete a consoante e coloca o ing. É só uma questão de escrita. Run, running. Sit, sitting. Enfim, diversas situações nós temos aqui, certo? E begin vai ficar beginning.
Beleza. Então, eu já falei, né? Daqui sai mais uma questão. E nós temos também o gerúndio. Gerúndio, que é o verbo com ing, que pode ser utilizado em algumas situações. Por exemplo, quando a gente coloca smoking is not good for your health. O que quer dizer essa frase? Quer dizer, fumar não é bom para a sua saúde. Se o verbo tiver com ing e ele não tiver precedido de um verbo to be, então esse verbo ele está no infinitivo. Se ele está no infinitivo, precedido de um verbo to be, tipo I am smoking. Se não tiver precedido de um verbo to be, significa que ele está no infinitivo. Então, smoking is not good for your health. O verbo com ing, eu estou falando, certo? Aí, no caso, fica fumar, não é bom para a saúde. O fumar aqui, nem vi que estava escrita a tradução. Fumar aqui não está no infinitivo, ele está no gerúndio. Existe uma diferença entre infinitivo e gerúndio. O infinitivo, no inglês, é quando o verbo está com aquele to atrás, certo? To smoke. To smoke é verbo. To smoke é o verbo fumar, só que está no infinitivo. Nós temos smoke sozinho, sem o to. Smoke, sem o to é fumaça. Se tiver só smoke, fumaça. Se tiver to smoke, é fumar no infinitivo, ou seja, é o verbo sem conjugação. Quem joga CS sabe. Como? Quem joga CS sabe. Aham. Quem joga Mortal Kombat também. Smoking, com ing. Smoking não é a roupa que você veste, não. Smoking é fumar também, só que aqui está no gerúndio, certo? O que é o gerúndio? O gerúndio vai ser o verbo como se tivesse no infinitivo, só que você usa ele como um sujeito. Tá entendendo? Por exemplo, aqui ele falou, smoking is not good for your health. O smoke é o sujeito dessa frase. Tá percebendo? Porque o fumar é quem está praticando a ação de não ser. Então, nesse caso, a gente bota o ing aqui. Beleza? Ó, learning a foreign language is important. Learning a foreign language is important. Então, o sujeito é o aprender, certo? Aí, nesse caso, a gente deixa ele no infinitivo. Tem outras situações em que a gente usa o verbo no infinitivo, certo? Ou no infinitivo, no gerúndio, e situações em que a gente usa o verbo no infinitivo. Essa questão aqui, eu não vou cobrar na prova. Ok? Essa aqui não cai. Tranquilos? Mas é interessante você... Eu já estava aqui perdida. Essa daqui, o que acontece é o seguinte, é interessante vocês saberem, por exemplo, aqui eu tenho, do you mind opening the window? Você se importa de abrir a janela? Fica, tipo, ele não é eu estou perguntando se você poderia abrir, né? No caso, eu não estou falando para você abrir diretamente. Tipo, se eu perguntasse, do you open the window? Tipo, você abre a janela, fica estranho, né? Se eu abro, mas você quer que eu abra agora? Tipo, não faz muito sentido, né? Então, você se importa de abrir a janela? É uma questão de... tem que ter um certo tato, né, para isso aqui. Mas vocês têm que entender que o ing nem sempre vai estar nesse tempo verbal aqui. Present continuous. E a Rebeca pediu um exercício. Vamos ver que tipo de exercício eu passaria para vocês. Esse daqui, certo? Olhem o exercício 3. O exercício 3 é basicamente o exercício que eu passaria para vocês, porque essa é uma questão de marcar. Choose the correct alternative. Sandra, aí nós temos um drive, her kids to school every day.
Aí vai ser o quê? Vai ser Sandra drives, Sandra is driving, Sandra drive ou Sandra are driving. Qual dessas alternativas vai ser? Vocês já têm respondido na apostila, quem está acompanhando as aulas direitinho. Mas vai ser Sandra drives. Vai ser a letra A. Sandra Eu drives. real não entendi. Você já não entendeu. Por que é o drive? Por que é o drives? O drives é o simple present, certo? Drives. Esse aí vocês lembram, não lembram? Simple present, falei lá atrás. Sim. Beleza. Qual é a diferença entre o simple present e o present continuous? O simple present fala de situações do cotidiano, coisas que acontecem no dia a dia. E aqui a gente está vendo que a Sandra dirige com os meninos para a escola every day, todo dia. Entendeu? Se ela faz isso todo dia, significa que ela não está fazendo agora, significa que ela costuma fazer. Então, é simple present, drives, certo? Uma dica que eu dou para vocês é vocês prestarem atenção nisso aqui, ó, keywords. Essas keywords são palavras que são utilizadas com o tempo verbal, certo? Isso também tem lá no present, no simple present, aqui, ó. Use, tem o use, quando se usa, isso aqui é importante. E isso aqui também, as keywords. Tá vendo? Keywords. E essas keywords geralmente estão associadas a, no caso do simple present, coisas do cotidiano. Por exemplo, advérbios de frequência definida. Once a week, uma vez por semana eu faço alguma coisa, presente simples. Twice a month, 2 vezes por mês. 3 times, once é uma vez, twice, 2 vezes. Aí de 3 para frente fica o número mais times. 3 times, 4 times, 10 times, whatever times you want. So, 3 times a year, every day, que foi o que foi usado na frase lá da Sandra, e mais outros, certo? Também podemos usar os advérbios de frequência indefinida, tipo always, que é sempre, usually, que é quase sempre, sometimes, que é algumas vezes, generally, que é geralmente, hardly ever, que é dificilmente, seldom, que é raramente, e never, que é nunca, certo? Nessa ordem, eles estão na ordem da frequência que você faz a coisa. Always é sempre, e aí esses daqui vão diminuindo até chegar no nunca, ok? Isso é uma ordem decrescente. Lembrem dessa ordem decrescente. Isso aqui, por mais chato que seja, é importante. E aí você pode representar isso em porcentagem. Tipo, esse cara aqui é 100%. E esse cara aqui é 0%. Never. Certo? Aí você vai diminuindo. 100, 90, 80, 70... não, menos, né? 50, 40, 30 e assim por diante, até chegar no 0. Enfim, do present continuous vão indicar coisas ou do futuro ou do agora, certo? Por exemplo, ações que estão acontecendo no momento da fala, tipo right now ou now, certo? I'm teaching you now, agora. Então, esse now indica que é agora. At the moment, no momento. At present, no momento presente. Like look, listen, e aí você fala alguma coisa do agora, certo? Um plano futuro, alguma coisa que você pretende fazer no futuro. Aí você fala, por exemplo, in the evening, de tarde eu vou fazer tal coisa, in the afternoon, de noite, at noon, tomorrow, next week, or next month, or next year, tonight, certo? É uma coisa que eu vou estar fazendo no momento futuro. Like, tonight, I am playing video game. Hoje à noite eu estou jogando videogame, entendeu? Ações que acontecem num período limitado de tempo, tipo today, this week, month, year, é uma ação no intervalo de tempo, no presente. Por exemplo, today
I am doing your exams. Hoje à noite eu vou estar fazendo as provas de vocês. Ou hoje, né? Hoje eu vou estar fazendo as provas de vocês. Então, vocês têm que prestar atenção nesses contextozinhos para entender qual é o tempo que você vai utilizar. Vamos ver os outros para vocês entenderem melhor. Por exemplo, esse daqui. A gente fez esse, né? Aí esse aqui, ó. I usually work as a reporter, but... Ó, acabei falando. I usually work. Já sei que é work. E eu acho que vai ser a C já, né? Porque o work é o único que tem aqui. I usually work as a reporter, but this summer, esse verão, I am studying. I am studying French at a language school in Paris. That is why I am in Paris. Então, prestem bastante atenção. Esse verão é um intervalo de tempo. Ele demarcou um intervalo de tempo. Então, nesse intervalo de tempo, ele vai estar estudando francês. Beleza? É difícil? Top. Hã? É marromeno, marromeno. Duas coisas que eu aconselho vocês. Tomem bastante cuidado. Quando vocês forem fazer a prova, vocês vão estar em casa, vocês vão estar com o computador. Então, vamos cortar a hipocrisia. Eu sei que vocês vão estar com o Google Tradutor aberto, certo? Ou provavelmente com um dicionário nem que seja de mão. Essa seria a melhor situação possível, na minha opinião. Mas vocês podem traduzir a frase, mas traduzir a frase não vai ajudar vocês a descobrir qual é o tempo verbal correto. Então, vocês têm que entender quando se usa o tempo verbal, certo? O usually aqui diz que normalmente ele trabalha como repórter, ele ou ela, não sei. Eu trabalho como repórter, né? Que é o I, né? Normalmente eu trabalho como repórter. Então, é presente simples. Por isso que eu fui direto no work, certo? Aí aqui eu tenho um intervalo de tempo. Esse verão eu vou estar estudando. I am studying French. Então, não é tão difícil assim de vocês pegarem o negócio. Nessa daqui a gente tem be quiet. Patty vai ser qual? Rápido, meu povo, que a gente tem que encerrar. Sleeping. Sei. Is sleeping. Letra C. Por quê? Porque ele fez tipo silêncio agora. Fique quieto. A Pet está dormindo, ela está dormindo agora. Então, você tem que prestar atenção no contexto, ok? Esse tipo de questão eu gosto porque isso aqui acorda vocês para prestarem atenção no contexto. Ela mistura tanto a gramática com o vocabulário com interpretação. Você tem que entender o que está acontecendo para saber qual é o tempo verbal. Então, nem se preocupem que uma questão dessas aqui, não essas, vai ter na prova, certo? Don't forget to take your umbrella and raincoat. It what? Come on. Calm. Don't forget to take your umbrella. It's raining. It's raining. É essa daqui, ó. E aí a gente ainda tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Aqui tá escrito it's raining, mas só tem... Opa, eu que errei. Desculpa. É essa daqui. Bocó. Então, o que é que acontece, ó? It's raining. Aqui ele dobrou um N, mas tem que ser consoante, vogal, consoante. Aqui nós temos uma vogal, então é raining com um N só. Ok? Aqui ele não colocou o verbo to be, então tem que prestar atenção nessas situações aqui. Ok? Beleza. Então, questão certa, vocês já têm uma orientação maior para estudar. Vamos para as outras, rapidão.
Mais um writing aqui, terminou o capítulo. A gente vai para o capítulo 2, é? Corre, mouse. Que capítulo é esse? 2. No capítulo 2, nós temos o Simple Past, que é a mesma coisa, só que para ações que aconteceram no passado. E o auxiliar dele vai ser o mesmo do, só que ele fica no passado e vira did, porque o do é um verbo irregular, ok? E aí aqui, o que é que acontece? O verbo, ele não fica na forma básica. Quando ele está no afirmativo, o verbo fica com ed. Volta para cá. Affirmative sentence. Então, nós temos o verbo mais o ed. Por exemplo, I visited. They flew. Aqui o flew, vocês podem prestar atenção que ele é fly, só que é um verbo irregular, certo? Então, ao invés de eu acrescentar ed e dizer flyed, ele vai ficar flew, sorry. Aqui nós temos a tabelinha com a forma básica deles, né? O sujeito I, she, vai ficar didn't, o auxiliar que é did, mais o not, certo? E o verbo volta ao normal. Se antes no afirmativo ficaria worked, aqui ele vai ficar work, ok? E o go, mesma coisa. O go, ele era went, porque ele também era irregular. Went, certo? Aí esse went vai ficar go. She didn't go, ok? Interrogativa, mesma coisa. Did you work yesterday? Did she go to the party Saturday? Ok? Então, nós temos algumas regras de escritas. Essas regras de escritas são semelhantes às regras do ING. Palavras terminadas normais, a gente só acrescenta o ed. Se essas palavras já tiverem e no final, a gente só acrescenta o d, né? Esse aqui é lógico. Se termina com y, e esse y é precedido de uma consoante, antes do y tem consoante, tipo study, fica studied, certo? Mas é só quando o y está depois de uma consoante. No caso de play aqui, ó, o y está depois de um A, aí o y permanece, ok? Mas se vier depois de uma consoante, a gente troca o y por um I, aí fica tried, ao invés de try, ok? Vamos ver aqui mais. Volta para cá. O stop. Nós temos consoante, vogal, consoante, mesma história, repete uma consoante, depois acrescenta o ed. E algumas palavras que têm consoante, vogal, consoante não se repete, certo? Somente... não, tá certo. Mesma coisa. Visited. Somente dobra a última consoante, acrescenta o ed, se a última sílaba for tônica, tipo prefer. Aí, no caso, visit. O visit é mais entonado, e aí você não acrescenta a última consoante. Mas isso aqui é complicado, na dúvida, você acrescenta a consoante, certo? O problema de cabo é que ela acabou de sentar em cima do meu teclado. Como? Acabou de sentar em cima do meu teclado. Cuidado. Enfim, deixa eu ver um exercício bom para eu passar para vocês disso aqui, ó. Tem aqui, com certeza. Que foi o último que a gente estava fazendo agora há pouco. Não. Bom, uma coisa importante sobre os verbos no passado, eu posso passar uma questão parecida com aquela lá que a gente viu daqui, certo? Do verbo do present continuous. Então, daqui sai outra questão, com certeza. Uma questão, isso aqui cai,
certo? Marquem na apostila. Cai. E eu posso passar questões relacionadas a interrogativo e afirmativo. No caso, por exemplo, olhem essa daqui. He violated human rights. He violated human rights, certo? Então, vocês vão fazendo aí, completando essas frases. Meu Deus, está virando uma sauna aqui, essa sala minha. Muito quente. E eu não posso nem colocar um ar-condicionado porque a conta de energia está ficando cada vez mais cara, enquanto a gente gasta cada vez menos energia. Enfim. He violated the human rights, certo? Cadê? Qual foi o exercício, caramba? Aqui. Pronto. You not think about consequences. Not, tem um not aqui. Então, a gente vai usar o auxiliar, certo? You didn't think about consequences. Ok? Nós fizemos esse exercício já, certo? They attack the kids. No caso vai ficar did they attack the kids? Ele atacou as crianças, ok? Começa com o did, no caso. Da página 29 para frente a gente não fez. Da página 29 para frente, esse daqui eu passaria para casa. Todos os readings, normalmente, eu passo para casa. Você já passou aquele para casa. Esse aqui eu passei, inclusive. Para casa, né, professor? Esse foi para casa, tá lá no... Ah, não, esse não passei. 30, não. Você passou tudo. Até o 27, Agora, daqui para frente, vocês podem resolver tudo. Essa tabelinha aqui, eu já falei para vocês. Tirem uma cópia dessa tabela, sei lá, na Xerox ou... Arranca ela. Batem uma foto, arranquem ela, preguem nas paredes, preguem no... Sei lá. Essa tabela é extremamente importante, certo? Tá tudo embaixo. Vocês têm que decorar a tabela? Não, não tem. Mas tem alguns verbos que são mais utilizados do que outros. Pergunta. Certo? Pode perguntar. A gente pode usar na prova? Como eu vou impedir vocês? Então, pode. Você sabe? Ah, mas isso... Eu sei que você é honesto o suficiente para isso. O professor está só pensando que a gente vai colar, o professor é muito desacreditado. Cara, da sala todinha, sério mesmo, eu acho que eu só confiaria na Rebeca. E aí, Nossa, tá mãe. tirando ele? Tô sendo Se sincero. eu... Mas é Se eu sério, dissesse- às vezes eu... Eu dissesse assim para todo mundo, ó, pessoal, vocês guardem os materiais e façam a prova sem olhar para o material e sem consultar a internet. Eu tenho certeza que a Rebeca ia fazer isso. Eu não colaria. Dependendo. Professor, Eu Eu não Sim, colaria, não colaria. Cara, se tá eu não com- Às tivesse vezes... devendo... Não, deixa eu falar a real. Às vezes eu tenho preguiça de assistir a aula, porque ou é algo que eu Como? já sei, ou é algo que, tipo assim... Não Às vezes quer eu tô num saber. dia de muita preguiça, mas se o professor falar pra mim não colar, eu não colo. Pois é. Eu queria ter o grau de inteligência da Cara, saber que se eu pegasse... Eu sempre cresci como uma pessoa muito honesta, porque meu pai sempre me perturbou muito com isso de honestidade. Se eu pegasse eu... Nossa, o De meu antes. pai também é assim, meu Deus do céu. Se eu pegasse... A Se eu cada 5 pegasse minutos ele fala sobre isso. Não, mas eu te juro, se eu pegasse eu do passado, se eu viajasse no tempo, trouxesse eu para cá agora, e eu botasse a Rebeca e eu para fazer uma prova online, e eu dissesse, ó, não pode colar, e eu tivesse em outra cidade, igual eu estou agora, eu confiaria mais na Rebeca do que em mim. Caralho. O Sério senhor tá mesmo. dando confiança demais pra quem não tem. Não tá avisando. Não, eu quero Você que ver acha que alguém. eu não tenho. Eu confio. Mas eu tenho. É. Ó, Porque, igual, cara, sempre quando tinha alguma treta lá na escola, eles me chamavam como testemunha. pois é. Uhum. E era a primeira a abrir o bico. A Ana é tipo aquela pessoa que fica pra anotar o Não, nome quando de quem faz pediam e quando me mandavam. na sala de aula. 19. A Rebeca falando dos seus nomes da sala. Eu tô no seco. Nada a ver. Outra pessoa que eu confiaria, ó, tá me esquecendo. Outra pessoa que eu confiaria é a Gabi. Eu tava pensando nisso aí. Caraca, a Gabi foi esquecida de novo, tadinha. Pois é, a Gabi eu também confiaria. Eu acho que a Gabi não colaria.
Cara, mas dependendo, professor. A minha questão é a seguinte: se eu visse que tivesse necessidade, que eu sabia que ia me fuder, aí eu colaria. Mas se eu ver assim, dá pra tancar, aí Pouca coisa, dá pra tancar, aí eu vou. Passei com Mas eu tinha- 7, eu não vou me sujar por um ponto a Então, mais. então, se eu tô com 7 anos, não vou sujar, tá bom. Aqui É, atrás, não vou cobrar, não. Aquela coisa, tá mas, ligado? Se tiver necessidade, fudida, aí é, eu tenho que apelar. Agora, se não tiver, ai. mas então, bom, tranquilo. De toda forma, é aquela história. Pode usar a tabela? Eu vou dizer para vocês que não pode? Não dá, né? Não, só pode dizer, pode tentar. Então eu vou dizer que pode. Pode usar a tabela. Mas não é melhor usar a tabela e não usar o Google? Eu acho. Mas Mas Porque aí daí é a outra gente acaba história, aprendendo Rebeca. mais. Como é que eu vou impedir vocês de usarem o Google? cara, isso é questão de pessoa ser boazinha. Se o professor não der acordo, não usa sua cabeça. o professor. O que eu posso Eu fazer? sei como. Eu sei como. Eu posso fazer uma questão tão complicada que nem com o Não. Google vocês vão Não. conseguir responder com facilidade. Vocês podem proibir os alunos de usar o Google e aí é só vocês baixarem algum programa onde pode ter acesso ao histórico de pesquisa da pessoa. Aí vocês vão olhar os alunos e se tiver pesquisado, perde ponto. Não, mas eu considero isso uma violação de privacidade muito Isso é uma forte. violação tão urubua que vai levar um processo Se tão for ver grande. por esse lado, sim. Pois é. Professor, o processo é tão urubu que os caras faltam levar tua casa. Mas Não, vocês sabiam, né, que tem escola que tá fazendo isso. mas não Já pode. tá fudido. Se o aluno quiser Não processar, pode, mas tem. Eu poderia, tipo, abrir um programa de um NetBus da vida, um programa de... Aquelas ferramentas de consertar computador à distância, manutenção de computador à Uhum. distância, o próprio Windows 10 tem. Eu poderia conectar o meu computador a cada computador de vocês e ver o que vocês estão fazendo na hora, ver o mousezinho de vocês mexendo. Mas né, cara, que eu tô com o celular. até Mas onde eu isso é uma baita saiba, invasão. eles só podem olhar no momento da prova, os professores. Pode fazer isso. A gente pode fazer isso. Eu posso falar para vocês colocarem a... Mas de todo jeito... Bota pra gravar. Eu vou te pra dizer... gravar. Mas, Rebeca, eu vou te dizer por que não funciona. Presta atenção. Se eu ver a tela de vocês, isso não empata vocês de pegarem um celular, que eu não vou ver vocês com o que vocês têm na mão. Pegar um celular, pegar um... Tá entendendo? A própria apostila de vocês vai estar na mão de vocês. Então, não adianta. Verdade. O ponto façam a prova, porque, olha, vocês fazendo os exercícios, vocês, prestem atenção, vocês têm a apostila na mão, vocês têm os exercícios da apostila com a explicação e a internet, e na hora de eu corrigir os exercícios, vocês erram. Por que vocês vão acertar a prova? Cara, o professor, vou logo avisando. Eu vou tentar fazer na mão limpa, mas se eu ver que eu vou me lascar, eu vou começar a pular. Não é colar. Consulta. A prova vai ser uma prova consultada. Então, relaxa. Eu vou tentar. Eu não vou mentir, eu vou tentar fazer na mão limpa. Mano, Ninguém vai que estar saudade sendo da época quando o professor falava assim: hoje a prova de inglês vai ser em dupla. Ah, Aí eu ia pro lado da Paloma. Era top. eu tinha que apelar pro Torugo. Saudades. Aí Então, a a gente fazia eu utilizava, porque a programação ficava porra lá na Ou com a seleção. Cindy. Nossa, saudades. Então, mas vamos continuar aqui para a gente encerrar. Os dois últimos assuntos, que vão cair questões desses assuntos na prova também, o Simple Past está tranquilo, não tá? Yeah! Ó, situações em que se usam Simple Past, eu esqueci de falar. Coisas que você fez ontem, semana passada, esse tipo de coisa. Cadê os keywords dele? Volta aqui. Keywords, está aqui. Ó, presta atenção nesses keywords aqui. Isso aqui é importante. Está na página 27. Então, os keywords, nós temos yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, last night, last week, last month, last year.
in the year alguma coisa, in the century alguma coisa, tipo, ninguém vai falar que fez alguma coisa um século atrás, enfim. Ou diz que aconteceu, né, alguma coisa um século atrás. Mas, enfim, essas palavras-chave te indicam que é passado simples, beleza? Ações que aconteceram no Casado em 1999. Por onde fala? Ano passado já era basicamente há um século atrás. É verdade, no século passado. Last century, nossa. Eu tive a oportunidade de dizer isso, vocês não. Pois é. Vocês nasceram depois da virada do século, né? Infelizmente. Sim. Que azar, vocês não vão viver para ver a próxima. Pois é. Como é que vai virar do ano mesmo? Tipo, Eu é queria virada ver. do ano e virada do século. Eu vi a virada do ano e do século. Pois Pois Uma é. bosta. Eu tinha 15 anos, eu tinha mais ou menos a idade de vocês. Nossa, Cara, cara. Não aconteceu porra nenhuma. Olha só. Foi massa a festa. Acho que meu pai já viu um monte de virada de século. Eu passei a Meu virada. pai também. Certeza. Só que eu não. Olha Eu vi o aqui. povo criando fogo, viu as guerras. Gramática. Presta atenção. Certeza. Esse daqui também cai. Quantas questões já tem a prova? Nem sei. Estou contando, não. Duas do simple... 18. Duas de simple present. Uma de present continuous. Uma de past continuous. Já estamos com 4 questões, né? 4 questões, com essa daqui 5 agora. E aí, se eu vai quiser ter fazer uma prova... uma questão de cada assunto só? Tem um assunto que tem 2. Não lembro qual. É o primeiro lá. É porque é difícil de passar nesse scrollzinho aqui, mas vocês anotam aí. Eu não sei, peraí, deixa eu procurar. Enfim, continuando aqui por enquanto. Do past continuous, a gente falou dele hoje, certo? Eu falei, ele acontece no intervalo de tempo no passado. E a regra é bem simples. É o mesmo do present continuous, que é aquele do verbo to be mais o verbo mais ing, só que o verbo to be vai estar no passado, vai ser was ou were. Então, a estrutura dele vai ser, cadê? Não tem nenhum exemplo aqui de estrutura dele. Aqui. Olha essa frase aqui. Vai ser no passado, só que estando. Em algum lugar Só dele. Ô, professor, Um momento específico do passado. aquela hora era o gerúndio, né, que você estava falando? Gerúndio. Não, mas eu disse que eu não vou cobrar questão de gerúndio. Ah, tá. Beleza. No simple, simple present, eu vou cobrar 2 questões, se não me engano. Foi uma coisa assim, simple present são 2 questões. Mas, enfim, aqui a gente tem, they were studying at 9 a.m. yesterday. Se fosse só yesterday, sem especificar um momento, aí ia ficar they studied yesterday. Eles estudaram ontem, certo? Mas se eu falar they were studying yesterday, é como se eles tivessem estudado ontem. Eu estou especificando um momento, né? Ontem, foi só no dia de ontem. E aqui, no caso, ele especificou mais ainda, ele colocou às 9 da noite, às 9 da manhã. They were studying at 9 a.m. yesterday. Eles estavam estudando às 9 da manhã ontem, certo? Então, é um tempo verbal relativamente simples. E, como nós temos o verbo to be aqui no passado, o próprio verbo to be passa a ser o nosso auxiliar, certo? Então, se eles não estavam, então no caso nós. We were not having dinner at 6 p.m. yesterday. Deixa eu colocar esse mouse assim. We are not having dinner at 6 p.m. yesterday. Nós não estávamos jantando às
6 da noite ontem, certo? Ou a forma contraída, we weren't having dinner at 6 p.m. yesterday. Perguntas, fica, o verbo to be vai para o começo. Was she sleeping when you arrived? Ela estava dormindo quando você chegou? Um detalhe importante é que essa especificação do momento não precisa ser necessariamente uma hora, certo? Aqui, ele disse, when you arrived, quando você chegou no passado, foi um momento em que aconteceu você chegar. Se eu na prova, assim, lá na questão, assim, vai estar especificando o que parte, que conteúdo desses daí que é, eu vou acabar ficando meio perdido para saber o que eu tenho que fazer em cada um. Eu posso especificar, eu especifico. No caso, complete as frases com os verbos. Se eu colocar assim, no devido tempo verbal, aí você tem que saber qual é o tempo verbal. Mas, tipo assim, vamos supor que eu coloque aqui, eu tire isso, ó, na questão, a resposta vai ser isso aqui e isso aqui. E eu coloco entre parênteses sleep, que é o verbo. Uhum. Mas, tipo assim, eu tô falando, especificação, Aí veja só. Aí presta atenção. A frase está assim, she, o espaço para você completar, outro espaço aqui, aí você já sabe que é pergunta, né? Porque tem uma interrogação também. She, when you arrived. Ela, quando você chegou. Aí sleep, certo? É óbvio, você vai saber, ela estava dormindo quando você chegou, você já deduz que você vai falar isso a respeito do sleep para ela. Aí você completa com a resposta, was sleeping. Was she sleeping when you arrived? Eu não acho que seja muito difícil de você deduzir o tempo verbal. Você acha que é? Não, eu não tava falando de verbo, eu tô falando, tipo, do conteúdo em si, tipo, falar o que é past contínuo, o que é simple past, tipo, na prova, as questões em si. As questões. Então, você tem que, é o que eu disse, em algumas questões eu posso definir, tipo, complete com os verbos no presente simples. Aí, mas eu também posso fazer com que vocês vão pelo contexto. É isso que faz a questão ficar difícil, de modo que mesmo vocês pesquisando não ficam tão simples, entendeu? É o que eu falei sobre a questão da cola. Ah, vocês vão colar, então? Se vocês vão colar, então colhem com estilo. Vocês vão ter que adivinhar. Obviamente, tinha aqui inventando moda. Deixa eu fechar ela. É a Estinha tentando já de cá. Então, o que é que acontece? Você vai ter que ler o contexto e buscar qual é o tempo verbal na apostila. Então, uma das coisas importantes, inclusive é uma das coisas que eu acho mais importante para a vida. Eu odeio prova de vestibular, porque eu acho que fazer uma pessoa decorar informação é altamente desnecessário, sabe? Principalmente quando é informação dispensável. Tipo, por exemplo, fórmulas de trigonometria da matemática. Eu acho isso horroroso. Tipo, decora quem precisa, sabe? Se você trabalha com alguma coisa que envolve muita trigonometria, você vai decorar não porque você se esforçou para decorar, mas porque vai acontecer naturalmente. De tanto você usar, você fixa aquilo, tá entendendo? Agora, você tem que decorar para fazer uma prova, eu acho altamente dispensável isso. O bom é você saber quando você vai usar qual fórmula, e aí você tem uma infinidade de fórmulas que você pode usar, mas você tem que saber qual que você vai usar. É isso que vai acontecer na prova de inglês também. Você tem uma infinidade de tempos verbais. Qual é o tempo verbal que você vai usar? E você tem que estudar para saber quando você usa qual tempo verbal. Entendeu? Com o tempo, isso aí acaba você pegando feeling de quando usa qual tempo verbal. No caso, se vocês assistissem mais filmes em inglês, se vocês jogassem mais joguinhos em inglês, escutassem mais músicas em inglês, tentando entender o que a música diz, esse feeling para vocês isso Tu não é deu fácil. Zone, cara. Quê? Eu tô abaixando o Dawkins Zone pra poder ler no dicionário e jogar ao mesmo tempo. Aí vai ser E o duro Zone? pra caralho acompanhar a história, mas. Qual? Killzone?
Oi? The Walking Zone Killzone? pra celular. Se só quiser baixar depois, se eu dar uma olhada. Como é que é o nome? The Walking Zone. The Vou estar instalando Walking aqui já. Zone? Escreve aí no chat pra ver como é. Nunca assistiu The Mandei. Walking Dead, não? É do Walking É, Dead? botar aqui. É aquele jogo baseado em The Walking Dead? Não. Ah, Vou ver se eu tem o 2. consigo Tem o É 2, porque, tipo, inclusive. selecionar eu tô tudo. muito feliz que eu É o terminei Walking Zone. Copiar né, aqui. pela terceira vez. Ixi, é um jogo estilo Minecraft, assim, tipo quadradão. Não, não é estilo Minecraft, não. Ele é meu estilo massinha, isso sim. Ah, é porque Cadê o apareceu frente aí? 10 kits aqui. Ele é mais estilo massinha. É, nada a ver com Mine, não. Caramba, tá aparecendo outro jogo aqui, Pena que nada não, a ver. pena que não é muito Tem mundo o, aberto. tem o Walking Zombie 2, Zombie Shooter. Exatamente. Esse aí mesmo. É esse? Ah, tá. Aham, ele é por texto. A história dele vai por texto. E os caras não falam inglês, né? Tu tem que ler inglês, cara. Não, porque você foi daquele jogo baseado em The Walking Dead, que é um jogo, tipo assim, de leitura e escolha. Só tem texto e escolha. Ah, eu sei qual é. Eu sei qual é. Esse, Isso aí, esse daí, meu amigo. Esse estilo de jogo chama point click. Esses É. jogos são muito bons para aprender inglês. Eu Muito cresci bom, né? jogando esses jogos. É muito eu bom. não. Enfim, Eu não. voltando para cá, Começar agora. vamos encerrar aqui, porque a gente já está com quase 1h30 de aula já. Quando a aula não tem limitação, o negócio flui rápido e devagar. Certo? Quando se usa? Em momentos específicos do passado, certo? Quando você fala momentos específicos do passado. Intervalos de tempo no passado ou pontos de tempo no passado específicos. Vamos ver aqui uma questão boa, tipo essa aqui, a 9. Qualquer uma dessas aqui, a gente estava resolvendo elas hoje, a gente parou inclusive na 7, se não me engano. Foi? E aí essa daqui, ó, esse tipo de questão eu gosto porque ela mistura os dois tempos verbais. E essa é a parte que o André se confunde, que eu falei para ele, que aí vocês vão ter que estudar. Ó, aqui a gente tem o verbo watch e o verbo go. A gente tem que colocar no tempo verbal correto. A mystery movie on TV when the electricity, alguma coisa, out. Now I am never going to find out how the movie ends. Então, como é que vai ficar? Como é que vão ficar os tempos verbais desses daí? Was watching and went. I was watching. Eu estava assistindo. I was watching. A movie on TV when the electricity went. Então, o que é que acontece? O que acontece aqui é o seguinte. Ele estava assistindo um filme quando a eletricidade acabou, certo? Então, a eletricidade acabou no passado, por isso que é passado simples, essa daqui. E aí, isso aconteceu em um determinado momento, que ele não especificou. Como ele não especificou o momento, então você fala no passado simples. Mas esse momento aqui foi especificado. Aconteceu no mesmo momento que isso aqui aconteceu. Então, esse daqui vai no passado contínuo, entendeu? Ou seja, quando ele estava assistindo o filme, a eletricidade acabou, entendeu? Now, I'm never going to find out how the movie ends. Vai no Netflix, macho, que tu descobre. Se não tiver no Netflix, tem no Prime, não sei o que das contas. Beleza, temos outro reading aqui, vamos continuar. Tô vendo Fear the Walking Dead por lá. E por fim, nós temos o use it to. Esse daqui me gera mais uma questão, esse aqui cai. E me gera mais uma questão. E a gente já tem um total de, eu acho que 6 questões, não tenho certeza. Beleza. Aqui vocês vão ter que fazer. O use it to, como eu já falei, ele é utilizado para
quando você fala de um hábito que você tinha, certo? Uma coisa que você costumava fazer, um costume. Eu gosto de traduzir ele assim. Tem livro que traduz diferente, mas eu gosto de traduzir ele como costume, porque eu falo muito que eu tinha costume de fazer isso, costume de fazer aquilo. Então, I use it to do that, I use it to do this, or whatever. Então, for example, people use it to respect their elders, but it wasn't just for their sage philosophy about life. Nossa, ele bota umas frases tão filosóficas. Alguma coisa do tipo, I use it to play soccer, but now I play basketball. Eu costumava jogar futebol, mas agora eu jogo basquete. Ou eu falo assim, I use it to study a lot. Now I am a very smart guy. Eu costumava estudar muito, agora eu sou um cara muito esperto. Entendeu? Então, é uma coisa que vai gerar consequências também. Outro ponto está relacionado com coisas que você costuma fazer agora. E aí, nesse caso, a gente usa o gerúndio. Aquele cara do ING que eu falei que não ia cair na prova, mas aqui cai. Certo? Nós vamos ter o use to, que é um verbo que está no passado simples. Tem o ed aqui, tá vendo? O verbo mesmo em si é use. Ok? Isso significa que, se você for fazer negativa, vai ser didn't use. E se for fazer interrogativa, did you use, ou did I use, certo? Enfim. Mas o verbo na forma básica dele, certo? Por exemplo, I use it to play soccer. Eu costumava jogar futebol. Nesse caso aqui, a gente tem o use it to mais o verbo com gerúndio. Eu esqueci de mencionar, mas aqui a gente também tem o verbo to be, certo? Então, bota um be aqui. Be, mais o use it to, mais o gerúndio. I am used to working hard. Eu sou acostumado a trabalhar duro. No caso, olha aqui. Esse am, ele passa a ser o nosso auxiliar. Então, você usa ele mais o negativo ou coloca ele na frente para poder perguntar. Por exemplo, are you used to work hard? To working hard, tem que ser com ing, sorry. Are you used to working hard? É outro caso que a gente vai ter, certo? Isso leva a gente às nossas questões, que podem ser dessa forma aqui. 2. Choose the best option to complete this sentence. I tem fat, but I went on a diet and now I am fit. Olha só, essa frase aqui contradisse um provável eu sou gordo ou eu sou gorda, certo? Então, o que acontece? Mas eu comecei uma dieta e agora eu estou magro. E aí, qual desses vai ser? I use it to be fat. Eu costumava ser gordo, mas eu comecei uma dieta e agora eu estou magro. Então, é de boinha, né? Outro caso que a gente vai ter é esse aqui. We to electronic music when we were younger. Now we prefer classical. Então, essa daqui também contradisse a anterior. Logo, isso vai ser uma coisa que eles costumavam escutar. Isso vai ser uma música que eles costumavam escutar, mas eles não escutam mais. So, we use it to listen electronic music. Ok? É difícil esse tipo de questão? Então, a revisão nossa é só isso. Eu concordo com a Ana. A Rebeca tá com dificuldade e o André também falou que tá com um pouquinho. Cadê? E o Kelvin também. O use it to não é difícil. A única diferença é que ele vai ser como o verbo ter o costume de. Você tem o costume de alguma coisa. Diz uma coisa que você tinha o costume de fazer, Rebeca, e não faz mais.
Procrastinação. Eu acho que ela nunca. Use it to play with your dolls, como a Yasuna falou aí. Então, Rebecca used it to play with her dolls. But now she doesn't. Mas agora ela não brinca mais. She doesn't. Now she doesn't. Exato. Ok. So, outro caso que a gente tem é quando você tem o costume de fazer uma coisa. Diz uma coisa que você tem o costume de fazer agora. Ne. Ler. Não. Rebeca. Gíria. Ne. E a gíria. Duas gírias que eu uso muito. Nossa, mas aí eu não sei como falar isso. Enfim. E uma Você tem... Mas vamos a ler, já que eu confundi. Então, Rebecca is used to reading. Ela é acostumada a ler. Agora. Na verdade, isso aí tá mais pra Yassanã, né? Rebeca mais séria. Yassanã, realmente. No caso, Yassanã seria... Yassanã is used to reading a lot. Acostumada a ler muito. Não, a Rebeca acostumada a assistir série. I am used to drinking coffee. É uma boa também. Eu sou também. O justiça do universo fora com nós, tipo eu e o Kelvin, que somos pessoas desprovidas de tanta assim, capacidade intelectual, não temos um hábito assim tão convincente em relação às outras pessoas que estão ao nosso redor. Vocês têm um hábito, vocês têm vocês gostam de jogar, ué. E aí? Mas isso não é uma coisa boa. Não é visto como... Pra tu não ganha? Tu não ganha jogando, mas jogando. Não, mas não tem isso de ganhar, não. O importante é participar. Eu ensino isso pro meu filho todo dia. A gente joga o Counter-Strike clássico aqui em casa. O clássico é muito bom. Pois é, a gente joga o clássico aqui, aí joga eu, a minha esposa e os meninos. Nossa senhora, que família foda. Me adota. Aí o que acontece? O pequenininho de 6 anos, ele morre e fica com raiva, né? Mas aí eu sou um dos piores aqui em casa. Eu também morro muito, sabe? Aí eu falo, cara, eu morro e continuo jogando. Eu não tô jogando pra matar os outros, não. Eu tô jogando pra jogar, ué. Eu tô jogando pra matar tudo. Hã? Nada. Eu sou muito noob. Professor, cara, eu sou muito noob. Tirar um X. Eu sou muito noob, dá raiva. Vocês jogam aquele Counter-Strike do coisa, é? O novo? Eu não jogo. O Counter-Strike não jogo, não. Jogo de computador eu não jogo. O CSGO. Agora que lançou a atualização para 2020, já instalei. Então, pessoal, voltando aqui, só para terminar. Vamos contar aqui as questões. Eita, a apostila não é só minha. Deixa eu voltar aqui, a Malala aqui. Vamos contar as questões, e dizer de quais são. Nós temos present and past. Por isso que eu fiz duas, porque é present and past. Num capítulo só ele botou. Present, simple present e simple past. São duas questões, certo? Aí nós temos em seguida. Vai. Aqui uma. Aquele é verbo to be, present and past. Duas. Aí simple present, uma. Já são 3 questões no total. Aí depois nós temos o present continuous, 4 questões. Depois nós temos o gerúndio não tem questão. Passa o gerúndio. Mas as questões aqui são questões do present continuous. Depois a gente tem... Vai. Estou passando algum? Não. Opa! Simple past, mais uma. Já são 5. Certo? Essa tabelinha aqui é a melhor amiga de vocês. Pode usar na prova, estou deixando.
Opa, essa daqui. Past Continuous, mais uma, são 6 questões até agora. E nós temos o User To, 7 questões, certo? Então, se eu quiser interar para as 10 questões, eu intero porque é muito chato calcular fração de 7, beleza? Então, eu posso pôr mais 3 questões de qualquer um desses assuntos. Por que você não bota isso na prova de matemática para a gente calcular a nota da nossa prova? Para vocês calcularem a nota da prova de vocês? Na prova de matemática. A prova vai se calcular sozinha. Vai ser um sisteminha que a gente vai colar aqui. O A professor nota sai automaticamente. Quê? O professor criando umas IA por aí. A gente tem que facilitar a nossa vida. Isso dificulta de vocês, né? Porque, tipo, se eu quisesse ajudar vocês, não teria como. O sistema é mais bruto um pouquinho. Então, pessoal, eu também vou ter que ir, certo? Então, até a prova de vocês, na parte de inglês, certo? De matemática, a gente tem mais umas aulas, então a gente tem mais tempo para conversar. Beleza? Beleza. Falou. Agora eu vou jogar PUBG, professor. Aí, eu vou falar para o Thiago disponibilizar a aula lá no Agora. Chupada de Falou, mencionar. pessoal. Falou.